Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. Hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022. Peço a Deus que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tudo que você tem, Deus abençoe tudo que você faz, Deus abençoe a tua igreja, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a tua vida. Deus possa abençoar tudo que você faz. Todo lugar que você colocar a planta dos teus pés seja abençoado. Todo lugar que você tocar com as tuas mãos seja abençoado em nome de Jesus. Eu espero que todos estejam bem. Aqui em Guaratuba tem sol hoje. Ontem choveu de novo, mas hoje está um solzinho aqui, meio nublado, meio sol, meio nublado, meio sol. Ontem a gente teve uma chuva muito forte aqui na nossa divisa em Santa Catarina, uma chuva de pedra, né? A cidade aqui algumas cidades ainda estão debaixo da água aqui, né? A nossa estrada continua trancada, mais de 30 quilômetros de fila, parado para atravessar, bem ruim, né? Mas a gente vai caminhando aí, né? A gente vai caminhando aí segundo a vontade de Deus. Camboriú está fechada ainda, né? Parece que estão abrindo agora. Então, se você está pensando em vir para Santa Catarina de carro, melhor não vir, porque você vai ter problema, né? A estrada continua fechada ainda em diversos lugares aqui em Santa Catarina. O túnel, né, que tem aqui em Camboriú desabou, muita chuva, né? Ontem deu uma chuva muito grande, né? Muito grande aqui em Camboriú, e os morros caíram, né? Então está com um risco muito grande de deslizamento. Eu continuo com o presente de Natal da minha mãe aqui em casa, não pude levar ainda, né? Ontem eu podia ir a Joinville, fui a Joinville ontem, por isso não eu fiquei fora do ar, né? Eu resolvi algumas coisas que eu precisava e cheguei tarde, cheguei em casa já era quase 10 horas da noite ontem, né? Eu quero mandar um beijo para a galera de Joinville. Ontem encontrei um monte de gente em Joinville, alguns seguidores, outras ovelhas, né? Quero mandar um beijo para todo mundo aí da cidade de Joinville. Um caso inusitado ontem, Lorraine, eu parei no sinaleiro, liguei a seta para entrar na frente do carro do irmão. Olha como Jesus é bom. Eu abri o vidro, falei, baixa aí. Quando ele abriu o vidro, falou, meu Deus, pastor, eu não acredito, encontrei você no sinaleiro. Deixa eu tirar uma foto tua para mandar para minha esposa, né? Que coisa, a gente quase morreu de dar risada, né? Foi muito legal. Então quero mandar um beijo um abraço bem apertado aí pra galera de Joinville. Deus abençoe vocês todos, né? Todo mundo aí, né? Oi, Enio, um beijo pra galera de Uberaba. E oi, Giancarlo, Deus abençoe. Tá todo mundo aí de Joinville que tá se tornando a minha cidade, né? Porque sempre foi Curitiba, mas em função de uma série de circunstâncias, ultimamente não tenho conseguido mais ir para Curitiba, então tenho ido sempre para Joinville, né? Nenhum ainda, irmão, não ouvi. A gente vai falar sobre política só de tarde, tá? De tarde eu vou mostrar para vocês os diários oficiais, quem ficou, quem foi exonerado, quem saiu, tá bom? De tarde, agora não. Agora a gente não vai falar sobre isso. Então Joinville acabou se tornando aí a minha cidade, né? Que eu gosto tanto e tô por lá, né? Quase todo dia, né? Eu vou para Joinville. E é porque é aqui bem pertinho da minha cidade e é a única que tem os acessos liberados, né? Apesar da chuva, né? Não chove e enche, mas a gente vai se virando aí. Tá bom? Acordei com um pouco de dor de cabeça hoje, então eu peço que você desculpe que eu tô falando mais baixo, porque eu tô com dor de cabeça. Já tomei remédio, já tô melhorando, mas ainda tô com dor de cabeça. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. O Ricardo Cidral, beijo, meu querido. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, junto comigo. No Evangelho de Lucas, aqui no capítulo de número 49 e 50, eu vou ler só esses dois versículos, tá? Lucas 9, 49 e 50. E eu quero falar oi, Dione, um beijo para a galera de São José. Oi, Marta, Londrina, time do pé vermelho, né? Time do pé vermelho. Eu acho que você que não tem muita parada aí, que Joinville é um bom lugar para se morar, é um bom lugar para se trabalhar. Você que é um bom profissional,
Joinville é a cidade, talvez, acho que não sei se você sabe, né? A cidade mais industrializada do Brasil, né? Por número de habitantes. Ela chega a ser mais industrializada do que São Paulo, que qualquer outro lugar, né? E estão construindo muita empresa aqui em Joinville, muita. E o número de empregos é negativo aqui, entendeu? Porque falta mão de obra em Joinville, principalmente qualificada, falta. Então Joinville tem muito emprego, né? E se você está buscando de repente uma colocação, alguma coisa, pensa com carinho em Joinville. Além de ser uma cidade excelente para morar, tem um povo maravilhoso, né? Tem uma economia pujante, né? Joinville é um lugar muito legal, entendeu? Muito bonita. É uma cidade pequena, é uma cidade grande com cara de cidade pequena, porque ela não é muito grande, né? E todo mundo fala de Florianópolis, né? Que é a capital de Santa Catarina, mas a cidade legal mesmo é Joinville, né? Vamos lá? Já encontrou aí Lucas capítulo 9, verso 49? Já achou? Posso ler o texto? Vamos lá? Nosso Facebook tá meio travadinho, mas daqui a pouco ele destrava e vai embora aí, né? Daqui a pouco ele vai. Vamos lá? Anda comigo então no texto, diz assim, ó. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, presta atenção aqui no que eu vou falar agora: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Amém? Feche os seus olhos, por favor, incline a sua cabeça, que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, dando para nós, Senhor, através do nosso Deus Espírito Santo, a comunhão da igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, nos liga, Senhor, num só corpo, num só espírito, numa só voz. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, com a tua presença. Envia do céu, Papai do céu, os teus santos anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor, para nos guardar e para nos proteger, em nome de Jesus. Nos alcança, Senhor, com as tuas mãos poderosas. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua voz. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que possamos adequadamente entender a tua palavra. Envia ela do céu de uma maneira mansa, tranquila e simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar um pouco para você sobre a oposição ao Evangelho. Oposição ao Evangelho. Pastor, existe oposição ao Evangelho dentro da igreja? Sim. As pessoas se opõem à pregação do Evangelho? Sim. Quando você prega uma mensagem que não vai de acordo com aquilo que as pessoas querem, elas se opõem a você. Muitas se opõem. Existem algumas igrejas que são conhecidas por serem matadoras de profetas. Jesus falou isso, que um profeta não deveria morrer senão em Jerusalém, cidade que mata profetas. Existe hoje muitos ministérios que são mortos por matadores de profetas. E infelizmente, isso é muito comum. Infelizmente. E eu queria falar com você hoje, que sofreu isso, que sofre isso, e dizer para você que o profeta Micaías, eu gosto muito da história, da vida do profeta Micaías. Muita gente me compara a ele, eu me sinto honrado, porque a minha vida não passa nem perto da dele, né? Nem perto, reservadas as proporções do meu ministério, né? A minha não passa nem perto da dele, porque Micaías era um homem extremamente santo, né? Extremamente santo. Oi, Dr. Roberto, um beijo para você também. Micaías era um homem extremamente santo, e a Bíblia diz que o rei mandava ele ficar preso, na cadeia mesmo, ele ficava preso, e ele só comia pão e água. A Bíblia diz que ele era agravado de pão e água. O que isso quer dizer? Que ele tinha como castigo por falar a verdade, viver numa prisão, comendo pão e bebendo água, e só. E sabe por que ele passava isso, irmão? Porque ele falava a verdade. Entendeu?
Porque ele falava a verdade. Porque ele era obediente. Oi, Honório, um beijo pra galera de Franca. Porque ele falava a verdade. Porque Micaías não engraxava o ego de ninguém. Porque Micaías não andava por aí passando a mão nas costas de ninguém. Você entendeu? A Bíblia diz que o rei, quando saía, consultava todos os profetas e todo mundo dizia: olha, vai, tudo vai dar certo. Vai que tudo vai dar certo. E aí o rei dizia assim: olha, não tem um profeta aí que seja de fato de Deus. Por quê? Porque ele estava indo para a guerra, ele sabia que podia dar errado. Ah, tem um aí, mas ele fica preso e nós gravamos ele só com pão e água, porque tudo que ele fala a gente não gosta. Irmão, se você fala a verdade, você não vai ter uma vida mansa na tua igreja. Se você fala a verdade, você não vai ter uma vida mansa nessa terra. Se você costuma ser usado por Deus e Deus usa você, veja, não é você que usa Deus. Porque a maioria dos profetas usa Deus para ganhar dinheiro, usa Deus para enganar as pessoas, usa Deus para ser lucupletado o seu ministério, a maioria. Mas quando é o contrário, não é a pessoa que usa Deus, mas é Deus que usa a pessoa. Né? Quando Deus usa a pessoa do jeito que ela está, independente dela ser pobre, dela ser miserável, dela estar doente, dela estar num leito hospitalar, independente de aonde, independente de como, do que ela vive na sua vida sentimental, às vezes o seu casamento é uma porcaria, a sua vida é uma porcaria, né? Ela é uma pessoa renegada, uma pessoa vilipendiada, até mesmo na sua fé, todo mundo acusa, bate. E você não murmura, você não reclama. Oi, Gabriel. E você não reclama, você não murmura, você não, sabe, cara, você não... Você tá ali. Você tá de joelho e você chora na presença de Deus, você coloca a tua vida diante do Senhor. Você se levanta como Isaías, que foi levado na presença de Deus e disse: Senhor, não tem ninguém para o Senhor mandar, então me envia que eu vou. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu certa feita, algum tempo atrás na minha vida, estava numa determinada situação e eu estava orando e o Senhor estava falando comigo sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, as dificuldades, muitas coisas que iriam acontecer, e o Senhor estava ali me revelando determinadas coisas, e eu disse para Deus assim, eu disse: Senhor, mas se não tem ninguém para falar isso, então manda eu que eu vou lá falar. Eu falei para o Senhor, eu me lembro, Senhor, daquele texto de Isaías, quando ele disse que se não tinha ninguém para falar, que o Senhor mandasse ele. Senhor, eu vou falar a mesma coisa. Esses caras aí não têm coragem de falar a verdade, manda eu, Jesus, que eu vou falar. Eu vou falar, Senhor. Eu fico no pão e na água, não tenho problema não. Eu congregava ainda nas Assembleias de Deus. Eu falei para o Senhor, eu sei que essa igreja é uma igreja matadora de profeta, mas eu vou, Jesus, se você me mandar. Eu vou, usa a minha vida. Usa a minha vida com poder, usa a minha vida com autoridade. E passou-se muito tempo depois, eu estava numa situação precária. Muito debilitado. Em várias áreas da minha vida, com muita dificuldade. Não sabia o que fazer numa situação muito difícil. E eu fui orar, fui ao monte para orar, porque eu não podia orar em casa, né? Eu não podia orar em casa, então eu fui orar no monte. E chegando lá no monte eu não conseguia orar, só tinha vontade de chorar. E eu fui chorar aos pés do Senhor, e você precisa aprender isso. Você precisa aprender a chorar diante de Deus, irmão. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem muita gente que vai chorar diante dos homens. Tem muita gente que vai chorar na frente das pessoas. Tem muita gente que vai chorar para as pessoas achando que talvez alguém se compadeça e atravesse a sua vida de alguma forma para lhe ajudar.
mas mais em função de estar compadecido do que em função de um ordenamento de Deus. Né? E eu aprendi com Deus. Jesus disse que a maneira correta de orar é você entrar no teu quarto, fechar a porta atrás de você e orar a Deus em secreto, aonde ninguém vê, porque o Deus que vê e ouve, Ele te recompensará. Eu aprendi isso com Deus. Então subi o monte aquele dia e eu estava com vontade de parar, eu estava com vontade de desistir de tudo, porque estava numa luta muito grande. Naquele tempo a minha esposa não era convertida. Eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer a obra de Deus. Na minha casa era só eu e a Manuela, que era criança. Eu estava passando uma luta muito grande na minha vida. Muito grande. Deus usando a minha vida de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Mas eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, eu não tinha apoio, eu não tinha amigo. As pessoas faziam festas de aniversário, não me convidavam porque diziam que eu era louco, que eu era isso, que eu era aquilo. Isso me doía demais, pessoas que eu gostava. E os meus amigos se afastaram todos, eu fiquei sozinho. Foi um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil. E eu fiquei com vontade de parar, irmão. Eu fiquei com vontade de parar. Veio meu coração, eu falei, eu vou parar com isso. Estou me acabando, estou me anulando como pessoa, como homem. Tô anulado, tô me sentindo um lixo, um trapo. O diabo usava a boca das pessoas, me chamava de vagabundo, que eu não trabalhava. Né? Ah, você é vagabundo, você tem que ir trabalhar. E Deus não deixava, irmão. E Deus não deixava. Eu sempre fui um excelente profissional, meu trabalho eu sempre ganhei muito bem. E Deus falou para mim, agora você não vai mais trabalhar para o homem, você vai trabalhar para mim. Irmão, eu pregava 7, 8 vezes por semana e não tinha dinheiro para comer na minha casa, era uma luta miserável. Mas Deus estava tratando do meu espírito, Deus estava tratando do meu caráter. Deus estava tratando de mim. Eu estava sendo esfolado. Uma vez eu li um texto sobre um móvel numa sala, e esse texto fazia a gente refletir quando aquele móvel ainda era uma árvore na floresta. E eu me lembro que naquele tempo, eu não sei aonde eu li isso, se foi num livro, eu não me lembro. E então aquele cara contava os passos, as ações daquele homem que com um machado foi na floresta para cortar aquela árvore e depois, arrastando ela com dificuldade, levou até a sua oficina e depois com dificuldade para erguer aquela árvore porque era pesada, até que ele pudesse cortar ela, serrar, arrancar a casca e trabalhar toda aquela madeira até o ponto dela chegar naquela sala linda, esplêndida, aquela estante, aquele móvel lindo de madeira, polido, brilhando, com peças lindas sobre ele, com cristais caros sobre ele. Né? Deus fez eu ler aquilo, e aquilo arrebentou meu coração, irmão. Arrebentou meu coração. Aquele dia eu estava numa situação muito difícil. Eu fui ao monte, e ali eu chorei, conversei com Deus. E Deus então fez eu me lembrar de muitas coisas que tinham acontecido na minha vida. Muitas coisas que eu fiz, eu fui um homem muito duro na minha vida, muito duro, muito mal. Fiz muita coisa ruim nesse mundo, nessa vida, muitas. E Deus fez eu me lembrar alguns fatos, algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu chorei ali naquele lugar mais ainda. E eu disse, Senhor, mas se Tu me perdoou por todas as coisas que eu fiz, e a Tua palavra diz, olha o argumento do pastor conversando com Deus, e a Tua palavra diz que quando o Senhor me perdoa delas, o Senhor não lembra mais, porque o Senhor está trazendo à minha lembrança essas coisas que hoje eu abomino, mas que um dia eu fazia. E o Senhor disse para mim, porque nesse tempo você era como aquela árvore plantada naquela floresta.
Mas hoje você está no processo de construção. E um dia você vai ser como aquele móvel naquela sala linda, aquele móvel bem acabado, aquele móvel onde se pode colocar peças caríssimas sobre ele, que vão ficar muito bem, cristais preciosos, vasos preciosos, que serão colocados sobre aquele móvel que está sendo construído para ser rígido, polido, limpo, porém forte. E Deus me ensinou e me explicou que há um tempo, irmão, para todas as coisas na nossa vida. Há um tempo de você morrer, para que venha o tempo para que você possa viver. E enquanto aquela árvore não for cortada, o machado não for posto, e ele não for cortada e não for arrastada do meio daquela mata, ela não vai ter condições de ser trabalhada pelo carpinteiro de Israel. O nosso Senhor Jesus, ele é como um carpinteiro trabalhando uma madeira bruta, e essa madeira somos eu e você. Aquela árvore grande, grossa, plantada naquela floresta desse mundo. E não ache você que quando o madeireiro entra na floresta, ele corta a primeira árvore que ele acha. Não. Ele anda no meio da floresta, às vezes por horas, até que ele encontre uma árvore que vá servir o seu propósito, e assim é Deus na nossa vida. Ele anda pelo meio da terra, buscando aqueles que o adoram em espírito, em verdade, aqueles que serão os verdadeiros adoradores. Escute, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma, Deus sabe quem você é, porque Deus não olha a sua aparência. Deus olha para dentro do seu coração. Eu me lembro quando Samuel foi na casa do Jessé, o belemita, e ali encontrou todos os seus filhos, e ele, ao olhar para o primeiro filho, Samuel olhou para ele e achou ele uma pessoa excelente, mas era por fora. E Deus falou: Samuel, eu não olho como olha o homem, eu não vejo por fora, eu olho para dentro, eu olho o coração das pessoas. Tem mais um, vai buscar. E o Davizinho estava lá longe. E assim é o madeireiro quando ele entra com o machado no meio da floresta. Ele vai batendo no tronco para sentir a dureza da madeira, ele vai batendo com o olho do machado e ele vai testando madeira por madeira, madeira por madeira, até que ele ache uma que esteja na bitola que ele quer, no tamanho que ele quer, no comprimento que ele quer, que a madeira tenha a resistência que ele quer. Escute, rebadarabasubicai. Deus está falando comigo, com você hoje. Que o Senhor não usa uma árvore qualquer para fazer um móvel especial. Porque numa sala há muitos móveis, mas quando o móvel é um móvel de destaque, é necessário que seja cortada uma árvore resistente como uma madeira de lei. Que quando ele fique preparado, a madeira precisa ser bonita. Ela não pode ser apenas resistente, mas ela tem que ser resistente, ela tem que ser trabalhável, ela tem que ser bonita. E ela vai ter que resistir a muito peso depois, porque o que será colocado sobre ela é muito grande. Deus está falando comigo e com você hoje. Muitas vezes você se perguntou: Jesus, por que você deu esse negócio para mim? Pô, por que você não dá para o fulano? Por que você não deu para o ciclano? Tem tanta gente aqui que olha ali o fulano, o varão, o homem de Deus, profeta, e aí o Senhor põe esse negócio em cima de mim. Irmão, você foi separado por Deus para fazer algo específico. Talvez Deus tenha separado você para que você seja aquele móvel especial no meio da sala. E por isso é tão difícil. Por isso não é fácil. Porque se você acha que servir a Deus é fácil, irmão, você está enganado. Não é. Você acha que servir a Deus vai ser só dar glória a Deus, aleluia, ficar rodando no meio de todo mundo, pôr um terno bonito, um vestido bonito e ficar andando no meio da igreja como se você fosse um desfile de moda? Você está enganado.
Você vai ter que servir a Deus no deserto. Você vai ter que servir a Deus no meio da guerra. Você vai ter que servir a Deus quando ninguém crê. Quando ninguém acredita, você precisa acreditar. Quando ninguém crê, você tem que crer. Quando todo mundo desiste, você tem que perseverar. Ser um vaso escolhido nas mãos de Deus, irmão, é não ser covarde. É não correr quando todo mundo corre. É ficar quando todo mundo vai embora. É resistir quando ninguém quer mais brigar. Nós vivemos um tempo de dificuldade. E Deus tem preparado homens e mulheres para esse tempo. Tempo de angústia, tempo de dores. Porque ser profeta na bênção é fácil, todo mundo pode ser. Ser profeta da prosperidade, fácil, tem um monte. Ser profeta para profetizar sobre coisas que todo mundo vê, é fácil, irmão. Esse aí tem um monte também. Agora, receber o ministério de Micaías, isso não é para qualquer um. Receber o ministério do contra, o ministério do não, quando todo mundo está cantando, correndo, cantando e dizendo paz, paz. Eu me lembro de Jeremias. Ai, Jesus. Oh, meu Deus, quando Jeremias profetiza e fala do cativeiro no meio de Israel, falando que Nabucodonosor viria sobre aquela terra. E aí todos os profetas do reino se levantaram para profetizar contra Jeremias. Aleluia. Aleluia. E eu me lembro que o profeta-chefe da sinagoga pega 2 canzis. Olha o que Deus está trazendo aqui para nós. Irmão, está desenrolando um manto aí. 2 canzis e fazia com eles como se fosse um chifre. E corria e profetizava e dizia assim como um touro: tu farás sobre os seus inimigos, puxando o saco do rei. Mas Jeremias profetizou a desgraça. Jeremias disse que os seus príncipes morreriam, as suas princesas seriam estupradas e mortas, os seus filhos seriam mortos, as mulheres grávidas seriam assassinadas e seus filhos mortos. E sabe o que ele recebeu em troca? A Bíblia diz que ele foi colocado no tronco e foi chicoteado. Sabe por que aconteceu isso? Porque ele falou a verdade. Oi, Sidney. Porque Jeremias falou a verdade. Irmão, se você quer ser um vaso precioso de Deus, você tem que ser preparado para apanhar, você tem que ser preparado para muitas vezes passar pão e água. Às vezes eu conto aqui os meus testemunhos, tem muita gente que não acredita, acha que eu estou fazendo tipo, mas eu não estou não, irmão. Todas as dificuldades pelas quais eu passei me prepararam para os dias que virão. Eu me lembro do apóstolo Paulo que dizia: olha, eu já aprendi a andar no muito e já aprendi a andar no pouco. Louvado seja Deus, tendo ou não tendo, eu estou do mesmo jeito. Mas tem gente que quando as coisas começam a acabar, irmão, quando as coisas começam a acabar, as pessoas começam a pular para trás. Quando as coisas começam a ficar ruins, irmão. Não é assim? As pessoas começam a rever. Eu me lembro de Jeremias, a gente está indo para o 20, passamos do 21 agora, capítulo. Estamos indo um pouco para frente, 25. Jeremias, depois de ir para o tronco, agora está no meio da cidade de novo, o rei chama ele. De Jeremias: olha, faz um tempo atrás aí o senhor profetizou que o pau ia torar, que o negócio ia pegar. E agora, Jeremias, como é que vai ser? Ele disse: olha, rei, não vai escapar, os caras estão vindo. Então, quando os caras chegar, se entrega, não lute, porque se você lutar, vocês vão morrer.
E o rei diz para ele assim: tá bom, eu ouvi, Jeremias, mas quando você sair, você não conta nada para ninguém. E aí Jeremias sai no pátio, e os príncipes pegam ele, irmão, e ele não conta nada, e eles jogam ele na cisterna. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor estava a 3 dias de Jerusalém. Ela já estava cercada, só que ninguém sabia. O exército de Nabucodonosor tinha formado um círculo em torno de Jerusalém, só que ninguém sabia. Escute o que eu estou falando. Escute o que eu estou falando. 3 dias. Primeiro eles cercavam totalmente a cidade, era muito grande o exército. E quem estava lá dentro não sabia que estava cercado. E por isso era arrogante. E eles espancaram de novo o profeta de Deus. Porque ele disse: rendam-se, porque senão todo mundo vai morrer. Porque eles vão entrar, eles vão derrubar a muralha, eles vão entrar, o muro vai cair, e todos que estão aqui serão levados para o cativeiro. E ao invés deles ouvirem o conselho do profeta, eles resolveram jogar ele na cisterna. Ser profeta é levar recados que ninguém quer ouvir. É falar coisas que ninguém acredita. É dizer coisas, meu irmão, que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para ouvir. Isso não é fácil. Isso não é fácil. E hoje eu estou falando sobre o profeta, não a profecia. Isso não é fácil. Eu e você precisamos observar as coisas do alto e parar de olhar para as coisas aqui dessa terra, porque as coisas dessa terra, meu irmão e minha irmã, elas são passageiras, elas vão passar. Hoje você pode ter, amanhã você pode não ter, ou quem sabe hoje você não tenha nada e amanhã você possa ter tudo o que você quiser. Tudo que você quiser. Mas para isso, você precisa obedecer. Para isso, você precisa obedecer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos andar na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser um instrumento na terra, um instrumento de Deus, um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Por isso nós precisamos santificar a nossa vida e por isso é tão difícil. A Bíblia diz: o sujo, suje-se mais, o limpo, limpe-se mais. Portanto, eu e você precisamos nos limpar mais a cada dia. A oposição é muito grande, os levantes são muito grandes, o escárnio é muito grande. E não ache você que os irmãos de dentro da igreja vão aceitar as coisas que você fala quando elas vierem de Deus. Não vão. Eles não vão. As pessoas podem até não falar as coisas na tua cara, mas eles duvidam de você. Duvidam de você, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, você pode... Eu não vou falar o nome do cara. Alguns anos atrás eu trouxe uma mensagem, na época eu não era conhecido nas redes sociais. Deus me deu uma visão sobre um grande pastor do Brasil. Grande porque ele é grande. Não porque ele é usado por Deus, mas ele é grande. E Deus falou para mim: faz um vídeo, coloca no teu Facebook. No tempo eu nem tinha YouTube ainda. E profetiza na vida dele. E eu fiz isso. Irmão, teve pastor das igrejas dele, do Brasil inteiro, entraram no meu Facebook, me chamando de mentiroso, me chamando de vagabundo. O pastor dele da igreja de Curitiba, da igreja de Goiás, de Mato Grosso, fizeram uma galera, uma renca, uns 30 pastor,
Todo mundo entrou no meu Facebook ao mesmo tempo. O pastor era meio Zé Ruela na internet, não conhecia muito bem, não tinha amigos. Os caras falaram, me chamaram, me xingaram, me chamaram de vagabundo, de mentiroso. E sabe o que eu disse? Ele estava no topo, irmão, lá no topo. Canal de televisão, riquíssimo. Eu disse assim, ele vai cair. E tudo que Deus deu para ele, Deus vai tomar de novo. E a única coisa que vai permanecer na vida dele é o que o homem deu para ele. Porque o que Deus deu, Deus vai tirar. E a primeira coisa que Deus vai tirar dele é a televisão. É. Os caras ficaram enlouquecidos comigo, irmão. Ele ligou pro pastor dele, tem uma igreja grande dele aqui em Guaratuba, né? Grande aqui. Esses dias até ele estava aqui pregando aí. Vem aí de vez em quando. E alguém até falou pra mim, pastor, mala cheia, vai vir aí, você não vai lá ver ele, me zoando, né? Eles me zoam, né? E aí ele ligou pro pastor dele aqui de Guaratuba. E o pastor dele veio na minha casa, mas ele é meu amigo. E disse pra mim assim, pastor, meu chefe ligou lá do Rio de Janeiro. Pediu pra mim vir na tua casa pra saber quem é você que tá falando dele. Ele queria saber o tamanho da tua casa, que carro você tem, que roupa você usa. Escuta isso aí, irmão. Escuta isso aí que eu tô te contando. Isso é um testemunho, irmão. Isso é um testemunho. Eu comecei a rir, eu falei, sério, mano? Ele falou, sério. Eu disse, que foi que você falou? Eu disse pra ele assim, pastor, o pastor Sandro aqui na minha cidade, ele tem uma fama muito forte aqui. Aqui todo mundo tem medo dele, porque quando ele fala, tudo acontece. Ai, Jesus amado. Irmão, ser profeta não é fácil. Entendeu? É o mala cheia, irmão. O mala cheia que o pastor tá falando. Dá pra falar nome, né? Você sabe, o pastor tá falando do mala cheia. Você já sabe quem é, né? Entendeu? E eu disse pra ele assim, pro pastor dele, ele era o segundo, o terceiro, que eu não me lembro. Eu disse assim, eu tenho mais uma palavra profética pra tua igreja. Falei pra ele. Ele arregalou os olhos, e ele é meu amigo até hoje, é um querido ele. Sério, bispo? Eu falei, sério. Eu falei, esse cara que tá aí, é o pastor deles. Falei, conta os dias, que ele vai fazer um estrago aí. E ele vai sair por esse motivo aqui, ó. Eu não posso falar aqui, que senão o cara me processa, né? Por esse motivo aqui. Até o final do ano. E até o final do ano, o pastor deles, da igreja deles aqui, foi excluído da igreja. Por problemas administrativos. Segundo a igreja, né? Ser profeta, irmão, não é fácil. Entendeu? Não é fácil. É difícil. Porque você vai contra o sistema. Veja o que Jesus está falando. Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então, quando Deus levanta você como profeta, você vai contra o sistema humano. Você vai contra o sistema religioso. Você vai contra aqueles que são, ou que pensam que são. Porque quando Deus levanta você que não é, quando você, irmão, não é nada,
A Bíblia diz que o Deus levanta aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. E aí Deus levanta um manezinho como eu, que moro numa cidadezinha de 38 mil habitantes, que tinha uma igreja pequenininha, com 100 membros aqui em Guaratuba, uma com 200 membros em Curitiba, pequenininha, sempre foi pequenininha, irmão. Vivendo da misericórdia, da graça de Deus de maneira muito simples. Perseguido por grandes pastores do Brasil por pequenos recados que eu dava. Pequenos recados que Deus me colocava para pôr lá no Facebook. E aí Deus disse para mim assim, escute o que eu vou te falar. Eu vou te levantar e vou te colocar por cabeça nessa nação. E todos vão ouvir a tua voz. E olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Olha onde eu estou, irmão. Eu estou fazendo um culto quarta-feira, 10 horas da manhã. E a gente está em 17, 27, 28 mil pessoas assistindo. Ao vivo. Amanhã chega 100 mil pessoas que assistem. Ontem à tarde fizemos uma live, a nossa live da tarde ontem chegou a 91 mil pessoas na live. A maior do Brasil. Cumpriu-se a profecia ou não? Vamos bater até o final do ano, acho que batemos 100 mil na live à tarde. Pessoas. Quem faz isso hoje? Qual pastor tem isso? Qual pastor tem essa visibilidade hoje? Nem na televisão os caras não são vistos dessa maneira. 30 milhões de visualizações a cada 30 dias. Quem vê? Quem tem isso, irmão? Conta pra mim. Quem é assistido pelo presidente da República, pelos ministros do Supremo, pelos deputados, pelos senadores? Quem? Quem recebeu a visibilidade? Quem Deus colocou em cima? E Deus não precisou me tirar da minha cidade. Olha o tamanho do milagre que Deus fez, irmão. Eu sei que você é pastor, pastora, você que trabalha na obra, a dificuldade que tem de você fazer um culto e colocar 100 pessoas. Imagina 100 mil. Sabe, Deus usou um profeta e disse para mim assim, filho, tu veio aqui na minha casa. Qual é o tamanho da igreja que eu preciso te dar para colocar 10 mil pessoas? Eu falei, muito grande, Jesus. 10 mil é muita gente. Ele disse, e 25 mil? Eu falei, meu Deus, tem que ser uma igreja gigantesca. E 50 mil? O profeta veio aqui no portão da minha casa. 50 mil. Eu falei, nossa. Ele disse, e se for 100 mil? Ele disse, Deus vai te dar uma igreja que cabe 100 mil pessoas. Irmão, Deus já deu. Deus já deu. Deus me deu aqui, ó, com vocês. Você não está aqui porque eu sou bonito, porque o pastor Santo prega bem. Não, você está aqui porque Deus trouxe você. Porque o Espírito Santo traz você. Porque o Espírito Santo age na sua vida. Eu sou uma promessa de Deus. Eu sou um prisioneiro que foi agravado com pão e água durante muitos anos, irmão. Por isso eu sou exatamente da maneira que sou. Simples, autêntico, falo a verdade. E estou cagando porque as pessoas acham. Porque eu estou aqui para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. É só por isso que eu estou aqui. Não tem outro motivo. Nenhum outro. Certamente tem muitos meninos aí que estão aqui que pregam muito melhor que eu. Tenho certeza disso. Mas Deus me chamou para essa obra. Deus me chamou para ser a luz no meio da escuridão, para falar a verdade, para mostrar o evangelho de verdade. Talvez eu seja o precursor dessa geração que está surgindo, porque Deus disse que ia tirar os grandes e ia levantar os pequenos. Você lembra disso? Eu sou um dos pequenos, irmão, e você talvez seja também um dos pequeninos, vasos pequenos, uma daquelas árvores que foi arrancada daquela floresta do mundo, trabalhada, talhada e trazida aqui hoje para sustentar vasos
de honra, e agora você está entendendo a mensagem. Sustentar os vasos de prata, os vasos de cobre, os vasos de ouro, os vasos de cristal, quem sabe, para ficar no meio da sala e ter destaque. Mas talvez amanhã seja o seu dia. Eu sou um testemunho vivo de que Deus levanta aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus levanta aqueles que não têm para confundir aqueles que têm. É isso que Deus está fazendo através da minha vida e está chamando você, dizendo para você: creia, tenha fé, acredite na palavra profética, acredite na palavra do profeta sobre a tua vida, porque se foi Deus que profetizou sobre a tua vida, irmão, ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Olhe para mim, irmão, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho nada. Moro numa cidade, num ermo de um sertão, que está trancada faz mais de um mês, porque caiu as estradas, caiu os morros, a gente não consegue nem sair daqui. E eu com os meus pés não vou em lugar nenhum, mas com o poder de Deus eu chego no mundo inteiro. No mundo inteiro. Deus falou para mim que eu ia ser conhecido no mundo inteiro e eu estou sendo conhecido no mundo inteiro. Porque Deus determinou que isso acontecesse. Entenda, nós fazemos a obra de Deus, para Deus. E quando nós nos posicionamos e nos colocamos da maneira que o Senhor nos chamou e fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, as coisas vão acontecer na nossa vida. E eu estou dizendo que elas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus elas vão acontecer na tua vida quando você se posicionar, quando você se colocar na presença de Deus, quando você parar de ter medo dos homens, quando você parar de ter medo dos matadores de profeta, quando você parar de ter medo dos apagadores de lampião. E falar a verdade e pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho da última hora, pregando o evangelho ao pobre, à prostituta, ao homossexual, ao ladrão, ao bandido, ao miserável. Pare de correr atrás do dinheiro, pare de correr atrás da fama, pare de querer pregar só em congresso, de cobrar para pregar, de tomar dinheiro das pessoas. Pare com isso. O dia que você começar a trabalhar para Jesus, Jesus vai começar a pagar o teu salário. Enquanto você trabalha para você, você tem que correr atrás. Entenda isso. Eu nunca na minha vida cobrei para pregar em lugar nenhum. E quando eu era um pregador itinerante, eu pregava 7, 8, 9 vezes por semana, toda semana. Nunca cobrei. Passei muita necessidade na minha vida, porque eu abri mão do meu trabalho para fazer de fato a obra de Deus. E a maioria das pessoas não reconhecia, não me dava nada, não me ajudava nas igrejas em que eu ia pregar. E por isso eu passei necessidade, a minha família passou necessidade, mas eu perseverei, eu lutei, eu briguei. Irmão, foi muito difícil, não foi fácil. Fui chamado de vagabundo, de sem vergonha por muitas pessoas, amigos, pessoas da família, de casa. Porque você não quer trabalhar, porque você é vagabundo, porque você não presta, porque você não vai ser nada. O que vai dar de você? Sabe de quem eu me lembrava? De Jesus. Toda vez que alguém me ofendia, eu lembrava de Jesus. Quando os caras diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Olha onde Deus me colocou, irmão. Hoje eu saio na rua, as pessoas me chamam de doutor. Ô doutor. Eu falo, irmão, eu não sou doutor, eu sou pastor. Ô doutor, por favor, senta aqui. Ô doutor, por favor, entra aqui. Sabe quem fez isso na minha vida? Jesus. Jesus. Eu fui de vagabundo a doutor, porque eu sou obediente. De vagabundo a doutor, porque eu sou um cara obediente, porque eu obedeci a Deus, porque eu não fraquejei, porque eu não voltei atrás, porque eu não desisti, porque eu não deixei o sistema me engolir o meu ministério. Não, eu lutei dia e noite dentro do evangelho, dentro das 4 linhas da Bíblia,
do evangelho e no final Deus me deu vitória. Você entendeu, irmão? Quero que você entenda o que eu estou te falando. Estou trazendo aqui, abrindo muitas vezes coisas da minha vida para você entender o que eu estou dizendo. Isso não é uma vírgula do que eu passei na minha vida, das coisas que eu ouvi, das risadinhas que eu vi. Nossa, irmão, quantas vezes eu vi as pessoas dando risadinha quando eu falava, Deus falou que vai me levantar na terra. Porque eu sempre falei, irmão. Eu ia pregar nas igrejas e às vezes sem dinheiro do ônibus para voltar embora. Eu dizia, hoje eu não tenho nada, mas eu tenho o que é mais precioso, eu tenho Jesus. E quando chegar o tempo, se Deus quiser me levantar, Ele vai me levantar. Eu tinha um Fusca, irmão, velhinho, que não tinha bateria, era ruim, e daí eu encostava ele de ré assim na igreja, para quando eu terminar, quando eu era um pregador itinerante na Assembleia de Deus, os irmãos tinham que empurrar o meu Fusca. Eu esperava todo mundo ir embora porque eu tinha vergonha, porque ele estava com o motor de arranque estragado e eu não tinha dinheiro para arrumar. E eu pregava todo dia e eu não tinha dinheiro para arrumar, porque eu não cobrava, então eles me davam o que queriam e o que eu ganhava dava mal e mal para a gente comer na minha casa. E um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na porta de uma igreja, eu tinha saído com o meu Fuscão parado lá na frente, vermelho, um Fusca 75, 1500, era bom, bicho. E os irmãos dando risada, todo mundo com um carro bom naquela época, né? Eu tinha um Fusca. E eles falaram, ô irmão Sandro, esse Fuscão aí. Eu falei, irmão, um dia Jesus vai me dar o BMW 0. Um dia Jesus vai me dar uma BMW 0. E vocês vão olhar e vão ver eu andando numa BMW 0 quilômetro. Eu brincava. E todo mundo dava risada, irmão. Não sabia? Irmão Sandro, você é uma benção. Você acha que Jesus dá BMW para os outros? Eu falei, para mim ele vai dar. Um dia Jesus vai me dar. Quando chegar a minha hora, Jesus vai me dar uma BMW 0. E sabe por que eu não tenho uma BMW 0? Porque eu não quero. Porque eu comprei um carro novo, mas eu resolvi comprar um Volvo. E o meu carro hoje é um Volvo S60, 0. Eu passo na rua, as pessoas olham e falam, uau! Sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. E eu tô aqui para te falar isso hoje. Da fidelidade de Deus. Entendeu? Fidelidade de Deus. Muitas vezes, Deus vai te fazer coisas na sua vida. Não é porque você precisa, mas é para calar a boca das pessoas. É para mostrar que Deus não mente. Quando Deus fala, Deus cumpre. E Deus disse que ia te dar o melhor da terra, e Deus vai fazer isso. Sem você roubar ninguém, sem você pegar dinheiro de ninguém, sem você cobrar nada de ninguém, sem você enganar ninguém, porque você trabalha para o Senhor. Quem paga o teu salário é o Senhor, quem te dá as coisas é Deus. Quantas vezes, irmão, eu recebi profecia, andando a pé, indo embora na chuva, e usava um profeta na porta da igreja quando eu ia pregar e eu tinha que ir embora porque não tinha dinheiro, irmão, nem para pegar um ônibus às vezes, e eu ia embora a pé e não reclamava, nunca reclamei. Eu contei a história para você do meu sapato JP, né? Contei para você a história, né? Eu troquei a meia sola dele mais de 6 vezes até ele desmanchar, às vezes na chuva, ia embora, irmão, guarda-chuvão, não tinha dinheiro para pegar o ônibus. E os irmãos saíam na porta e diziam, ô pastor, vou profetizar, Jesus vai te dar só carro 0. Eu falava, amém. Por isso, eu quero ler esse texto para você aqui de novo e te dizer, porque quem não é contra nós é por nós. Fazer a obra de Deus, fazer as coisas para Jesus,
Não é fácil. Não é. Mas Deus, irmão, que o escuta e que o vê nos lugares escondidos, o recompensará por tudo que você está fazendo. Entendeu? Tudo que você está fazendo, Deus vai te recompensar. E hoje eu pude, 3 semanas eu acho que eu comprei meu carro novo. Eu fui na loja, irmão, eu vou terminar meu testemunho já. E sentei numa Mercedes. E falei, eu não quero comprar uma Mercedes porque ela é muito pequena. Depois eu fui numa loja da BMW e sentei numa BMW e andei, fiz test drive e falei, eu não quero uma BMW. Falei, Jesus, eu falei pro senhor que eu queria uma BMW, mas eu não quero mais uma BMW. E aí eu fui na loja da Volvo e quando eu sentei num Volvo, eu falei, Jesus, esse é o carro do profeta. Um testemunho que eu estou dando para você. Testemunho que eu estou dando para você. Isso não é contar vantagem, isso é testemunho de Deus. Falar para você que Deus honra aquele que tem honra. Deus dá honra para quem tem honra. Aprende isso. Aprende com o teu pastor. Aprende isso, irmão. Aprende com o teu pastor. Deus dá honra para quem tem honra. E Deus vai honrar você. Por isso eu vou te dizer mais uma coisa. Eu já vou orar, vou acabar já. Já vou orar, já vou acabar. Escute bem o que eu estou falando para você. Quem está limpo, limpe-se mais. Não pegue nada que não é teu, irmão. Não receba nada que não é teu. Nada. Não peça nada para ninguém. Não chore para as pessoas. Não faça isso. Não faça isso. Chore para Deus. Peça para Deus. Porque quem vai honrar você é Deus. Deixa as pessoas falar. Deixa falar, irmão. Deixa a pedra vir. Porque eles vão jogar pedra em você? Vão. Mas é porque eles querem os teus frutos. Aprende isso com o teu pastor. Pega as pedras que eles jogarem em você, põe no chão e faz uma calçada. Não fica chorando, reclamando. Não. Levanta a tua cabeça e continua marchando, andando e fazendo a obra de Deus diligentemente, que eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua vida. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Eu quero que você abra as mãos. Tem muitos profetas aí hoje na live, né? Muitos profetas hoje na live aí. Olha que legal. Passando de 28 mil pessoas hoje na live, né? Tem muitos profetas aí. Eu quero que você abra as tuas mãos. Eu quero abençoar você. Eu quero lançar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Se você crê. Cadê os guri? Tem uns guri aí. O Espírito Santo está falando para mim que tem uns guri que estão assistindo aí. Hoje. Cheio de fé. Cadê os guri? Pregador do Evangelho. Que estão fazendo agora o que o pastor já fez muito tempo. Pregador itinerante. Cadê vocês? Vocês estão aí, né? Abra suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir hoje por cada mãozinha que está aberta aí, cada uma delas, que o Senhor possa abençoar eles, Senhor. Muitos são ainda como crianças no teu Evangelho, começando faz pouquinho tempo, mas eles estão aprendendo, Senhor, o teu Evangelho verdadeiro. Eles estão aprendendo, Senhor, a falar a verdade. Eles já sabem que muitos não vão chegar no final, porque não vão aguentar as agruras, as dificuldades. Mas dentre esses, aqueles que o Senhor escolheu,
Eu quero pedir que o Senhor os abençoe. Que o Senhor coloque sobre eles, Senhor, a capa do profeta. Que o Senhor possa derramar agora o dom da profecia sobre a vida deles. Meu Deus, a tua palavra diz que por imposição da minha mão e profecia da minha boca, eu posso ministrar o dom sobre a vida deles e eu quero lançar sobre eles a capa, assim como Elias passou sobre Eliseu, lançou sua capa sobre as suas costas. Eu peço que o Senhor, sobre essa palavra, lance sobre eles, Senhor, a capa do profeta. Que o Senhor venha usar, Senhor, esses meninos e meninas com poder e com autoridade na terra. Essa última geração de profetas, Deus venha levantar na terra em nome de Jesus. Homens e mulheres, Senhor, que estão falando a verdade, pregando a verdade, e que achavam como Elias, Senhor, no dia em que foram até a caverna, que estavam sozinhos, e hoje o Senhor está revelando que assim como eles, existem ainda mais de 7.000, que nunca dobraram e jamais dobrarão os seus joelhos a Baal. Que há uma grande geração de homens e mulheres de Deus, que estão se dispondo, Senhor, a pregar o teu evangelho, sem saquear o reino. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide deles, assim como o Senhor cuidou de mim. Que o Senhor cuide da sua família, assim como o Senhor cuidou da minha. Que o Senhor possa ajudar eles, Senhor, nas suas necessidades, em nome de Jesus, assim como o Senhor ajudou as minhas. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha usá-los com poder e com graça, e aqueles que creem, assim como o Senhor me diz, que quando eu profetizasse, os teus anjos iam descer do céu, iam entregar nas mãos de todos aqueles que crescem, e quem de fato cresce ia receber. Eu creio que hoje, agora de manhã, está sendo assim. Muitos estão recebendo da tua parte, Senhor, a unção de Deus. Levanta, Senhor, os teus vasos de honra no meio da terra. Em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Deus abençoe vocês, tá? Já passou do meu horário, eu já estou com fome. Dor de cabeça já passou, agora eu vou comer, tá? Beijinhos. Amanhã a gente está aqui de novo, 9h30. Tá? Curso intensivo. Você tá fazendo um curso intensivo com o pastor Sam, né? Tá fazendo, mas vamos junto. Dá a mão, não solta a mão de ninguém. Nenhum passo vamos dar atrás. Vamos junto. Daqui a pouco Jesus volta e a gente vai pro céu. Todo mundo. Tá bom? Beijo pra vocês. Deus abençoe. 2 horas a gente tá na área. Tchau.